Meus queridos, eu quero convidá-los para abrirmos mais uma vez a palavra do Senhor em Naum, capítulo 1, do verso 1 ao 6. Hoje estamos iniciando uma nova série de meditações nas quartas-feiras, desta feita no livro do profeta Naum. Vou ler mais uma vez aqui esse texto, peço que os irmãos possam acompanhar em suas Bíblias. Naum, capítulo 1, do verso 1 ao 6. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as suas rochas são por ele demolidas. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Veja, queridos, o cristão, ele não é alguém que busca fazer inimigos, porém, ele terá inimigos aqui nesta vida. Ainda que o cristão busque paz com todos os homens, isso não significa e isso não é uma garantia que todos os homens vão querer paz com ele. Muitas vezes, queridos, pessoas se voltam contra nós para nos perseguirem, e não porque de fato cometemos algum pecado contra ela, não porque as ofendemos de alguma forma, fizemos alguma coisa contra elas, mas justamente por causa do nosso testemunho de vida. Outras vezes, nós seremos alvos da maldade dos ímpios, seja por interesses financeiros, seja por inveja, seja por várias razões, seja pelo próprio prazer de praticar o mal. O povo de Deus, queridos, aqui nesta vida é alvo da maldade dos ímpios de diversas formas. E veja, a Escritura, ela vai nos instruir a não buscarmos a vingança. A palavra de Deus, ela é muito clara para os crentes nesse sentido, a evitarem a vingança, a confiarem na justiça de Deus. Porém, às vezes, a nossa própria pecaminosidade, nossa fraqueza, nossa incredulidade faz com que, quando passemos por essas situações na vida, a gente comece a questionar a Deus, questionar a justiça de Deus, questionar o tempo de Deus. Ou seja, muitas vezes nós questionamos porque gostaríamos que o ímpio recebesse a paga pelas suas ações, como que imediatamente. E um dos motivos pelos quais Deus nos deu a profecia de Naum foi justamente para nos consolar nesse sentido. Foi justamente para nos trazer a certeza de que Ele vai punir os maus, de que toda maldade que é praticada contra o seu povo vai ser vingada por Ele. Ele vai fazer justiça.
Veja, queridos, nós não temos muitas informações a respeito deste profeta, o profeta Naum. É dito que ele pertencia a uma região chamada Ecos, e há muitas especulações a respeito de onde ficava essa região. Contudo, é impossível determinar onde exatamente ela ficava. Por outro lado, nós podemos situar com uma certa precisão a época em que este livro foi escrito. Ele foi escrito por Naum, um profeta de Judá, o reino do sul. E no próprio livro, se nós observarmos, Naum ele vai profetizar, aqui no capítulo 3 ele menciona, quando Tebas, descrita aqui no capítulo 3 como Non-Amon, que era a capital do Egito nessa época, ela já havia caído. Então, ele, quando profetiza, ele menciona que essa cidade já havia caído. E essa cidade, ela caiu no ano de 663 a.C. Ao mesmo tempo que também ele vai dizer, no meio da sua profecia, ele está profetizando contra Nínive, e ele fala do futuro em que Nínive vai cair. E isso aconteceu 612 a.C. Então nós podemos situar a profecia de Naum entre esse período, entre 663 e 612 a.C. Nesse período, Judá provavelmente estava passando por um período de reforma espiritual, uma vez que você não vai perceber Naum denunciando o pecado do povo de Judá. E é interessante porque isso é muito raro. Os comentaristas dizem que isso se encaixa provavelmente com um período que ocorreu na história de Israel, que foi o final ali do rei Manassés, por volta de 650, 642, quando esse rei se empenhou por realizar uma reforma espiritual na nação de Judá. Outro ponto que também vale a pena nós mencionarmos é que Naum ele vai trazer aqui uma palavra de juízo contra os assírios, que naquela época era o país, era o império mais poderoso deste mundo. Naum ele foi levantado como profeta e ele profetizou corajosamente contra a maior superpotência da época. E considerando isso, podemos afirmar que Naum foi alguém que colocou a sua vida em risco, porque ele poderia sim morrer. A sua profecia poderia custar-lhe a vida. Os assírios, eles eram conhecidos por sua crueldade, por sua maldade. Então, é importante que também lembremos que foram eles que dominaram o outro reino de Israel, o reino norte. Foram eles que espalharam os israelitas entre os outros povos. E eles já tinham investido contra Judá, mas não tinham conseguido. Deus não tinha permitido, conforme está lá em Isaías, capítulo 37. Então, meus queridos, esse era o contexto que nós podemos aqui mencionar, no qual o profeta Naum recebeu a missão de profetizar ali no reino de Judá. Trazer essa mensagem de repreensão e, sobretudo, de condenação contra o império assírio. Era uma mensagem, queridos, de juízo da parte de Deus. Mas, por outro lado, essa mensagem que Naum estava trazendo contra os inimigos de Deus, de juízo contra eles, era uma mensagem que também servia de consolo, de conforto, de encorajamento
para a nação de Judá. Não é sem razão que o nome Naum significa consolador. Então eu queria analisar com os irmãos esse texto, começando pelo verso 1, que começa dizendo assim: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Veja, aqui no verso 1, Naum, ele já vai deixar claro o conteúdo do seu livro, do que ele vai tratar aqui na sua profecia. É uma sentença. Essa palavra no original traz a ideia de peso, porque era uma palavra pesada, tanto para quem pregava como para quem ia ouvir essa mensagem. Então era uma sentença de guerra de Deus contra uma nação estrangeira. E no caso aqui, era contra ali a cidade de Nínive, uma das cidades mais antigas do mundo. Era a capital do império mais poderoso da época, como eu disse, do Império Assírio. Vale lembrar, queridos, que foi justamente nessa cidade que aproximadamente 100 anos antes de Naum pregar essa mensagem, Deus havia mandado um profeta chamado Jonas. Deus tinha mandado ali Jonas pregar o Evangelho, uma mensagem de arrependimento, de contrição, de abandono de pecados, não é? E como nós sabemos, o que Jonas queria pregar não era essa mensagem. Se ele pudesse trocar com Naum, ele trocava. O que ele queria pregar era juízo, condenação já definitiva contra Nínive. A mensagem de Naum, queridos, aponta para a destruição de Nínive e o livramento de Judá. Não é à toa que você vai encontrar aqui repetidas vezes sendo dito que o Senhor é o vingador. O Senhor é o vingador. E ele afirma várias vezes que a cidade de Nínive vai cair. Aquela cidade tão orgulhosa, tão opulenta e ao mesmo tempo cheia de violências, que tinha sim recebido uma mensagem da parte do Senhor. A princípio uma geração se arrependeu, mas tudo indica que a geração seguinte não. E aí, o que acontece, meus queridos, é que Deus já havia dado a oportunidade. Como não souberam aproveitar como poderiam, veio o juízo de Deus. E Naum está justamente mostrando isso aqui. Naum mostra logo de cara, meus queridos, que o que ele vai trazer aqui é uma sentença de julgamento de Deus contra aquela cidade. Vai trazer consolo ao povo de Judá, porque eles eram inimigos do povo de Judá, eles eram uma ameaça para o povo de Judá. E nos versos de 2 a 3, Naum vai falar a respeito daquele que vai executar essa vingança. Veja só o que ele diz aí: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Antes de falar da queda de Nínive propriamente dita, você vai perceber que Naum, ele apresenta o Deus que vai julgar Nínive, o Deus que vai exercer juízo sobre aquela cidade, e ele vai fazer uma descrição aqui do caráter desse Deus, dos atributos deste Deus. Naum começa afirmando que Deus é um Deus zeloso. Deus, ele é um Deus zeloso tanto no aspecto de que ele não aceita deslealdade do seu povo, como também ele é zeloso
por outro lado, em proteger o seu povo, proteger aqueles que pertencem ao seu povo. E aqui Naum vai dizer que em seu zelo, Deus ele vai se tornar o vingador do seu povo. E veja, esse é um direito que cabe ao Senhor. Esse é um direito legal de Deus, exercer justiça, exercer a devida retribuição contra aqueles que quebraram a sua lei. Ele é alguém que tem autoridade para fazê-lo. Por isso que você vai ver aqui 3 vezes a ênfase que Deus é o vingador. Deus é o vingador. Deus é o vingador. Quando a Bíblia recita uma coisa 3 vezes, é porque ela está chamando a sua atenção. Preste atenção nisso aqui. Então, essa vingança da parte do Senhor não era resultado de Deus ser um Deus caprichoso, um Deus frustrado. Não. Essa vingança da parte do Senhor, ela vem como aplicação da justiça de Deus. Por quê? Porque de fato os assírios quebraram a lei de Deus, ultrapassaram os limites da lei do Senhor. Houve uma multiplicação da maldade que eles praticaram, e o que é que acontece? Deus, para honrar a sua santidade, para fazer justiça, ele agora vem para vingar. Porque veja, antes dos assírios serem inimigos de Judá, eles eram inimigos de Deus, pela forma como eles viviam. E Naum também afirma que Deus ele é cheio de ira. Essa expressão aqui no hebraico aponta para a ideia de que Deus ele sente uma fúria ardente contra os seus inimigos. Ele mostra aqui que é uma prerrogativa de Deus exercer vingança. E ao mesmo tempo o profeta também vai nos mostrar que Deus ele vai aguardar a ocasião apropriada, a ocasião certa, o tempo certo para manifestar a sua ira. Eu sei que muitas vezes nós queremos que Deus manifeste sua ira contra certas situações que nos afligem, injustiças praticadas contra nós, perseguições, maldades, ofensas, calúnias. Mas veja, Deus ele tem o tempo apropriado para aplicar a sua ira. E ele pacientemente, ele vai adiando a punição para executá-la no momento certo. Veja, Judá sofreu bastante por causa do Império Assírio. Primeiro eles viram seus co-irmãos Israel sendo levado por aquele povo. O que a Síria fez com Israel foi realmente um ataque contra o povo. Eles fizeram questão de destruir o povo, apagar a história do povo, apagar os vestígios daquele povo da terra. Então, diante de tanta crueldade, o povo de Judá deve ter pensado: mas até quando o Senhor não vai pesar a mão sobre esses ímpios tão maus, tão perversos? Até quando? Né? E veja, Deus pacientemente estava suportando. E lembremos que Deus já havia mandado Jonas. Deus já tinha dado uma oportunidade para eles se arrependerem. Alguns de fato se arrependeram, mas as gerações que foram vindo resolveram andar nos caminhos errados dos seus antepassados. Enquanto isso, a longanimidade de Deus estava ali atuando, Deus retendo o seu julgamento. Mas Naum veio para justamente ressaltar: o tempo acabou. No verso 3, Naum fala sobre o poder de Deus. Alguém que é onipotente, capaz de realizar tudo aquilo que ele está prometendo aqui. Naum está dizendo que, como soberano onipotente, Deus tem todo o poder para efetuar justiça, para punir a Assíria, para punir aquele que era o maior império daquela época.
E veja, Naum também deixa claro, Deus não trata com os ninivitas como se eles fossem inocentes. Parte final do verso 3 diz aqui Naum que Deus não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado. Eu sei que muitas vezes nós vivemos num país onde a tendência toda, onde muitas vezes você vê com muita frequência as pessoas querendo inocentar o culpado, querer justificá-lo, querer até glamourizá-lo, como se aquilo que ele praticou, aquilo que ele fez, não fosse digno de ser condenado. Mas Deus, ele não tem por inocente o culpado. Então Nínive, como eu disse, não era apenas uma inimiga de Judá, era uma inimiga do próprio Deus. No final do verso 3 também, Naum descreve que Deus está aqui se levantando. A imagem que Naum descreve aqui é como se Deus fosse um guerreiro que está se levantando, e quando ele se levanta e começa a andar, as nuvens são como o pó dos seus pés, ou seja, ele está pronto para agir, ele está pronto para executar a sua sentença contra Nínive. Depois de falar isso, queridos, a respeito do juiz divino, o caráter dele, os atributos dele, no verso 4 a 6, Naum revela aqui as ações desse juiz divino. Acompanhem comigo. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Então veja, queridos, Naum, após descrever a pessoa do juiz, ele mostra como Deus, com estes seus atributos, ele interage, não é, com o mundo. Como Deus, ele é poderoso, isso pode ser visto na própria criação. A descrição que Naum faz aqui do mundo criado, não é algo maravilhoso, e mostrando que Deus, ele é poderoso para agir nesta criação, e por conta disso ele é poderoso sim para vingar o seu povo. Então, em seu grande poder, Deus pode transformar tudo na natureza. Os mares e os rios ele pode secar. Bazã e as suas ricas pastagens, e o Carmelo e os seus campos de milhos e vinha, o Líbano e as suas florestas podem todos murcharem. Deus pode fazer isso. A capacidade de Deus de transformar a natureza evidencia justamente esse grande poder que ele tem, inclusive para exercer o seu juízo. No verso 5, Naum fala que quando Deus executar sua vingança, ele vai derramar a sua ira. Até mesmo os montes e os outeiros são símbolos ali de estabilidade, de algo que não sofre abalo. Mas uma vez que Deus exerça o seu poder, mesmo os montes, mesmo os outeiros, eles se tremem, eles se derretem diante do poder de Deus. A ideia aqui é a ideia de um terremoto. E você imagina, não é, como é algo aterrorizante. Quando vem um terremoto, que a terra ela começa a ficar instável, você fica sem saber como se manter firme, seguro, em pé em algum lugar. Eu sei que aqui no Brasil, a gente não, graças a Deus, a gente não tem esse tipo de problema, mas tem lugares que você vê, os estragos são terríveis. Então, essa manifestação do poder divino, meus queridos, é algo que mostra que ele pode realizar a sua sentença conforme ele prometeu.
E aí no verso 6, Naum faz duas perguntas retóricas. Quem pode suportar sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quem, meus irmãos? Essas perguntas, meus queridos, elas de fato trazem os ouvintes para dentro da profecia, fazendo eles refletirem sobre o fato de que esse Deus poderoso, Ele tem todo o poder nas mãos para fazer essa justiça, e ninguém, nem mesmo uma nação, nem a pessoa mais poderosa deste mundo, nem os maiores exércitos deste mundo, ninguém pode resistir, suportar a sua indignação, o seu furor, a sua ira. Veja, se o Senhor repreende o mar, ele seca. Se as montanhas se tremem na presença dele, o que é que o ímpio pode fazer? Que poder o ímpio tem para ir de encontro à justiça e ao juízo de Deus? Veja, na parte final aqui do versículo de número 6, Naum afirma que a cólera de Deus se derrama como um fogo, e as rochas são demolidas por ele. A imagem que é descrita aqui também é uma imagem como se fosse uma larva que vai descendo de um vulcão, e por onde ela passa, você vai perceber que ela vai devastando, ela vai destruindo, ela vai deixando aquele rastro completamente de desolação. É uma figura para essa imagem do juízo de Deus. Naum então vai justamente mostrar, meus queridos, que Deus, Ele é o vingador do seu povo. O seu poder é incomparável. Nem a própria criação suporta o poder de Deus, quanto mais os reinos deste mundo. Então é esse Deus quem está dizendo aqui que vai vingar o seu povo, que vai executar o juízo contra o mal, que vai fazer justiça àqueles que são oprimidos. Assim sendo, queridos, nós precisamos refletir sobre algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Eu gostaria de meditar com vocês rapidamente em algumas aplicações. Primeiro, precisamos ter uma visão correta de Deus. Veja, isso é algo que é básico, mas é muito necessário nos nossos dias. Por quê? Porque muitas pessoas criam uma imagem de Deus que não é o Deus das Escrituras. Esse Deus que elas criam na mente delas é um Deus que só tem atributos agradáveis, como amor, bondade, mansidão, misericórdia, paciência. E você vai perceber que essa é uma noção distorcida de quem é Deus, incompleta, vamos dizer assim, não mostra o todo do caráter e dos atributos de Deus. Porque como nós estamos vendo aqui na profecia de Naum, Deus é um Deus de justiça também, Deus é um Deus de ira também, Deus é um Deus que vai vingar o seu povo também, e vingar a sua lei, a sua santidade, assim mesmo. Então, Naum, ele não profetiza com receio de afirmar que Deus é cheio de ira. E nós não podemos também ser pessoas que temem falar a verdade a respeito do nosso Deus, que nosso Deus é um Deus que se ira, um Deus que julga, um Deus que condena o pecado. Veja, a mensagem de Naum era politicamente incorreta naquela época e também é nos dias atuais. As pessoas não gostam de ouvir a respeito desse Deus, que é o Deus das Escrituras, que é o Deus de amor, mas também é justiça, também é ira, e que vai mostrar
a sua ira no momento certo. Nós não podemos confundir a paciência de Deus com a passividade. Se Deus muitas vezes ele suporta com paciência os vasos de ira, não é porque ele é um Deus inativo, passivo, que é conivente com o pecado. Não, Deus ele tem o momento certo e Deus se ira. E nós precisamos ter uma visão correta de Deus, meus queridos. Porque infelizmente até dentro das igrejas você vai encontrar pessoas que têm essa visão, não é? De que Deus é só de atributos agradáveis. Mas o Deus das Escrituras é esse Deus perfeito e que tem uma visão e que tem um equilíbrio, não é? Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é misericórdia, mas ele também é justiça. Ele é o Deus de paz, mas ele também faz a guerra contra aqueles que são seus inimigos. Segundo, Deus vai vingar a sua igreja. Veja, não cabe a mim, não cabe a você executar a vingança contra os nossos inimigos, contra aqueles que nos afrontam, contra aqueles que nos ofendem, contra aqueles que praticam o mal contra nós. Não é? Nós precisamos aprender a confiar na justiça de Deus. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus. Nós podemos confrontá-los, nós podemos anunciar o juízo divino para eles, mas nós não podemos tomar as rédeas da vingança, pagar o mal com o mal. Então, ao lidarmos com aqueles que nos maltratam, que nos ofendem, que nos caluniam, devemos confiar na justiça de Deus e não na nossa. O apóstolo Paulo, ele traz um texto lá em Romanos capítulo 12, onde ele vai falar claramente: não vos vingueis a vós mesmos, antes dai lugar à ira. Dar lugar à ira significa você sair da frente e deixar que a ira de Deus possa agir. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Mas não vá praticar a vingança. Terceiro, reconheça que a paciência de Deus tem um propósito, ou seja, Deus, ao não derramar a sua ira sobre o pecador, isso não é fraqueza, passividade, inatividade, mas isso, meus queridos, é uma demonstração de paciência, de misericórdia. Naum mostra, queridos, aqui que Deus ele é poderoso para executar o juízo quando ele bem entender. Se ele quiser executar, não é o homem que vai impedi-lo, não é ninguém nessa terra que pode impedir o braço do Senhor. Mas Deus, quando ele entarda o julgamento, ele está dando a oportunidade para que os ímpios se arrependam, como ele fez com Nínive quando enviou Jonas. Então devemos reconhecer a misericórdia de Deus, a graça de Deus em nossa própria vida e entendermos que nós não podemos zombar ou menosprezar esse atributo de Deus que é a longanimidade. Não podemos ficar confiantes de viver no pecado achando que isso vai ficar impune. Não. Deus está vendo. E Deus, ele não tem por inocente o culpado. É o que diz as Escrituras. Por último, entenda que a justiça divina, ela é inevitável. Naum revela que, apesar de parecer demorado para nós, mas a justiça divina ela vai ser executada de forma plena e justa. Deus possui poder para efetuá-la, sua justiça contra todos os pecados cometidos contra ele.
E só há uma forma de nós nos livrarmos desta justiça e deste juízo divino contra o pecador. Só há uma forma, que é através de Cristo. Veja, em Cristo, Deus deixa de ser o nosso inimigo e se torna o nosso Pai Celeste, né? Que, como diz lá em Romanos 5, né? Justificados, pois, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Então, Cristo, Ele mais do que ninguém sabe o que é a ira de Deus. Ele recebeu essa ira de Deus lá na cruz, em nosso lugar. Então, se Ele é o seu representante, Deus não vai punir novamente os seus pecados, porque eles já foram punidos em Cristo. Todo pecado vai ser punido, isso é fato. A grande questão é, se você está em Cristo, seus pecados foram punidos nele na cruz. Mas se você está por conta própria, Deus é o vingador. Que Deus nos abençoe. Amém.